Ora viva, muito boa tarde. Cá estamos de novo, como todas as quartas-feiras, às 19 horas, com o programa Jesus Cristo Chegou à Cidade. Um programa que tem 10 minutos, mais ou menos, de duração e que pretende refletir sobre a pessoa, a obra e o ensino de Jesus Cristo. Desta vez eu quero falar sobre a luz do mundo. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para ser luz. De acordo com aquilo que o profeta Isaías disse antecipadamente, 7 séculos, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse a certa altura: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Falando de Israel, profeticamente, Isaías estava a falar de um tempo de trevas em que a nação estava a viver, do antigo Israel. Porquê? Porque viviam há muitos anos com uma perda de soberania. Desde que o reino tinha sido dividido, após a morte de Salomão, pouco depois, que vieram as potências estrangeiras, invadiram, levaram o povo cativo para longe, e perderam a sua soberania nacional. Os israelitas perderam a sua soberania nacional. E só durante um curto período, debaixo da liderança dos Macabeus, da família dos Macabeus, é que os israelitas voltaram a ser independentes. De resto, tiveram sempre debaixo da orientação de povos estrangeiros. E agora estavam debaixo do domínio de Roma, integrados como província no Império Romano. Então, digamos que a vinda de Jesus, naquele momento da história, representava, digamos, uma luz, não é? Uma grande luz que chegava, não apenas por razões políticas, digamos assim, mas também por razões espirituais, naturalmente. Lucas cita os profetas que apresentam Jesus como luz para iluminar as nações. Então não é apenas luz para Israel. Jesus não surge na história, no palco da história, como uma luz para iluminar a nação de Israel, os israelitas. Ele é também a luz para as nações. De facto, Jesus é a luz do mundo. Ele próprio disse a certa altura: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Portanto, Jesus apresenta-se categoricamente, claramente, como sendo a luz do mundo. Aquele que ilumina as trevas, aquele que vem acrescentar alguma coisa, não apenas a Israel, mas ao mundo em geral. Por isso, Jesus também desceu à cidade dos homens para fazer discípulos e para fazer deles a luz do mundo. Por isso Jesus disse a certa altura aos seus discípulos, àqueles que o seguiam: vós sois a luz do mundo. Então Jesus tinha dito anteriormente: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas depois, quando preparou os discípulos para continuarem o seu trabalho, o seu ministério espiritual, depois dele ascender ao céu, ele disse: vós sois a luz do mundo. A ideia seria que Jesus iria ascender ao céu, mas os seus discípulos continuariam a espalhar esta luz de Deus sobre a humanidade. Perdão. Ora, a ideia da luz e das trevas tem a ver, desde logo, com a criação, o início de todas as coisas. A primeira coisa que surge no relato da criação é a expressão em que Deus diz: haja luz. E o testemunho das Escrituras diz: e houve luz. Então, a primeira coisa que Deus fez foi separar a luz das trevas. De facto, se nós pensarmos bem, as trevas são apenas a ausência da luz. As trevas em si mesmo não existem, ou seja, não têm uma substância própria. São apenas a ausência da luz. Quando as trevas caem, a noite cai, se houver luz, essas trevas não abafam essa luz.
Mas se as trevas estiverem completas e se acender uma luz, pode até ser num quarto escuro, todas as janelas fechadas e portas, e nós acendemos uma luz, e imediatamente as trevas começam-se a dissipar. Então a ideia das trevas e da luz é uma ideia que está muito presente em muitas tradições religiosas e no cristianismo também, como sendo, digamos, a luz representando o bem, representando Deus, e as trevas representando o mal. Mas se nós pensarmos na importância, digamos, da luz no mundo em que não existia luz elétrica, podemos imaginar que nas sociedades rurais, especialmente, onde antes de existir a luz elétrica, o ritmo da vida das pessoas era feito do nascer ao pôr do sol. Portanto, era quando nascia o sol, as pessoas punham-se de pé, levantavam-se e começavam a sua vida. Começavam a tratar dos animais, começavam com as tarefas do campo, etc., da sua própria vida. E quando terminava, quando o sol se punha, então eles recolhiam, porque no campo não havia luz. E não havendo luz elétrica, mesmo que houvesse alguma luz dentro de casa, candia-se a petróleo, coisa do género, era sempre uma luz muito fraca. Então não havia digamos, um hábito de vida noturna, como existe hoje nas cidades, e por causa da eletricidade. Então nós temos uma vida noturna. As cidades demonstram, apresentam luz toda a noite. A cidade de Nova Iorque é chamada cidade que nunca dorme, não é? Onde há sempre comércios, lojas abertas, e durante todo o dia, todas as horas do dia, nas 24 horas por dia. Mas antigamente não era assim. Então a vida das pessoas era feita à luz do sol. O sol levantava-se, as pessoas levantavam-se, o sol punha-se, as pessoas deitavam-se. Mas as trevas estão sempre associadas ao mal, invariavelmente. Quando nós que temos acompanhado esta guerra feita contra a Ucrânia, em que são enviados muitos mísseis, rockets, para destruir as instalações elétricas, entre outras infraestruturas, nós vemos que há cidades que estão praticamente sem luz elétrica, ou grande parte do tempo não tem luz elétrica, ou grande parte dessas cidades não tem, porque as infraestruturas foram destruídas à bomba. Então, digamos que a guerra é uma das componentes que traz trevas. Se nós olharmos também para determinadas regiões do mundo, se olharmos para um satélite que à noite vai fotografando a Terra à medida que ela gira, nós olhamos, por exemplo, para um país como a Coreia do Norte e nós vemos muito pouca luz à noite. E olhamos, por exemplo, para a Coreia do Sul e vemos imensa luz à noite, cidades muito iluminadas. Então isto significa, outras regiões do mundo também, isto significa que há regiões do mundo onde o atraso ou a extrema pobreza não permite que haja luz, então as trevas tomam conta da situação. E de facto Jesus desceu à cidade dos homens para fazer dos que nele creem luz para o mundo. Por isso os cristãos não podem ser baços, nem mortiços, e muito menos apagados. Têm que iluminar a sociedade pelo seu exemplo de fé e de vida. Porque, como Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele referia-se à igreja que ele próprio veio instituir. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A cidade está no alto do monte, iluminada, então toda a gente a vê. Então, do mesmo modo como os cristãos podem e devem ser luz na vida dos outros, aproxima-se o Natal, que é um tempo de vida e de luz. E, portanto, o meu voto é que nós sejamos luz, especialmente neste tempo em que Jesus veio iluminar todo o mundo. Ele é a luz do mundo e quer fazer de todos aqueles que o seguem, de todos os seus discípulos, também igualmente luz do mundo. Recordo que podem enviar sempre questões ou sugestões de temas através do e-mail jcdesceuacidade@gmail.com. E despeço-me até ao dia 11 de janeiro,
nós terminamos aqui a primeira série destes programas, Jesus Cristo chegou à cidade. Vamos fazer uma pausa agora por causa da quadra natalícia. No dia 11 de janeiro retomaremos, uma quarta-feira também, às 19 horas, tal como de costume, para continuar com este programa. E até lá desejo um Santo Natal, Natal muito abençoado, um ano novo cheio da graça de Deus. Deus abençoe.